Olá, nesse encontro eu vou passar algumas informações para vocês e depois a gente pode ir revisando para qualificar mais o material, tudo bem? Então vamos lá, vamos à introdução de programação, utilizando nesse caso a linguagem Dart, que é muito vantajosa como vocês vão ver. Bom, nós precisamos crescer em raciocínio lógico na programação. Então, tudo que a gente faz utiliza raciocínio e cada vez mais a gente precisa crescer nesse contexto. Então, a gente vai sair de algumas coisas básicas de planilha para passar para um algoritmo um pouco mais estruturado. Agora, com a programação, o nosso algoritmo pode processar dezenas de planilhas simultâneas em diferentes clientes. Então, eu convido vocês, com todo carinho, a fazer um certo esforço para aprender algo que realmente é muito importante. Programação faz bastante diferença. E esse é o momento que vocês estão tendo a oportunidade de aprendê-lo. Então, o que é um código binário e o que é linguagem de programação? Código binário é quando uma linguagem de programação escreve, ou a gente mesmo pode escrever direto numa linguagem de máquina, códigos que a máquina vai entender. Em códigos de máquina mesmo. Eu já escrevi códigos em assembly e códigos direto em máquina. Logicamente não tão complexo quanto os que eu escrevo hoje, porque realmente é muito complexo escrever direto em código de máquina ou em assembly, mas é muito bom entender esses dois universos. Para que o computador possa entender e executar instruções, como movimentar o mouse, desenhar um retângulo, alguma coisa assim. Agora, as linguagens que nós conhecemos hoje, que são linguagens um pouco mais robustas do que a linguagem de máquina ou assembly, são linguagens de alto nível, a gente pode escrever algumas frases simples e ela escreve tudo isso em linguagem de máquina para nós. E o computador aceita. Por exemplo, esse movimentar de mouse aqui, ele está sendo mapeado pelo sistema operacional, no caso que eu estou utilizando aqui. Ok? Então é muito importante nós sabermos que uma linguagem de programação ela pega aquilo que seria complexo fazer em linguagem de máquina, simplifica e faz um intermediário nesse processo. Agora, para programar, nós vamos aprender bastante coisa sobre isso ainda, eu estou apenas passando uma visão geral. Paradigmas de programação. Nós temos a estruturada e a orientada a objetos. Tem algumas também, algumas variantes, mas não vem ao caso. No caso da estruturada, eu tenho funções que acessam os dados ou compartilham os dados e isso tudo faz a aplicação funcionar. Na orientação a objeto, eu tenho uma aplicação que comunica com objetos. Esses objetos têm dados e métodos, e esses métodos podem alterar os dados ou comunicar com outros objetos, ok? É muito interessante as duas abordagens e elas não se eliminam. Dependendo da situação, usa uma ou outra, ou as duas simultaneamente. O que é compilar? Compilar é quando você pega um texto e você faz todo esse processo que está aqui, mas resumindo, você pega um texto e diga assim, máquina, executa isso para mim, e a linguagem de programação faz esse processamento. Só que esse texto ele tem que estar estritamente na forma com a qual a linguagem precisa. Então vamos lá. Eu escrevo um código fonte. O que o compilador faz? Ele faz uma análise lexicográfica, ou escaneia aquilo, análise sintática e semântica, ele faz um parser e aí gera um código intermediário. Esse código intermediário não otimizado para uma arquitetura, porque celular, uma geladeira, uma máquina de café, uma máquina de cartão, ou um computador, ou um notebook, eles são arquiteturas diferentes. Ele otimiza o código intermediário, ele gera um código objeto para aquela arquitetura e o código de máquina para aquela arquitetura. Então ele faz essa parte binária aqui quando eu recebo um código de texto. Então vamos lá, você está na frente do computador, tem uma linguagem de programação e você está escrevendo uma frase simples. Agora, qual linguagem nós vamos utilizar? Teoricamente, a gente não importa qual linguagem, nós vamos utilizar qualquer uma, mas hoje, para fins de
recursos, possibilidades, a gente vai utilizar a linguagem Dart, mas poderia ser qualquer uma outra. Depois que você acabar o curso, você vai ser capaz de programar em qualquer linguagem, porque não faz diferença. Bom, em qual linguagem usaremos? Vamos usar o Dart, porque é uma linguagem do Google, é uma linguagem relativamente nova e ela tem várias possibilidades. Eu posso desenvolver coisas para microcontroladores, para celulares, para computadores e para web também. Então eu posso trabalhar com esses basicamente esses 4 ambientes, ok? É muito interessante. Aqui eu deixei alguns links e vou compartilhar com vocês. É o tour da linguagem. Aqui vocês vão conhecer tudo praticamente que nós vamos compartilhar uns com os outros. Vocês vão conhecer tudo aqui. É muito importante estudar esse material. Esse tour da linguagem é riquíssimo. Aqui está em inglês, porque eu utilizo o meu computador 100% em inglês e eu convido vocês a fazer isso, porque é muito importante por vários contextos de aprender programação e para a vida profissional também, ok? Mas tem essa documentação em português, não o código. O código que você digita para o computador precisa estar em inglês, porque a linguagem foi construída para receber instruções em inglês. Mas o resto tudo é português, o tutorial, o material, mas isso é muito tranquilo, vocês vão ver que vai dar certinho. Aqui eu tenho o CodeLab, né, que vai mostrar, fazer vários pequenos programinhas. Então esse CodeLab é muito bom, ou amostras da linguagem, vale a pena fazer um tour pela linguagem e pelas bibliotecas, tá bom? É muito importante. Quem é o PubSpec? O Pub, que é um conjunto de bibliotecas que você possui. Ele vai te dar vários recursos baseado na linguagem nativa, que no caso o Dart, ok? A gente vai pesquisar algumas coisas disso também. Mas basicamente o que nós vamos utilizar é bem nativo da própria linguagem. Bom, e onde nós podemos aplicar o Dart? O Dart ele é aplicado, como vocês viram aqui, nativamente, dessa forma, ou via web. Mas existem alguns recursos um pouco mais simples, que são chamados de frameworks, que eles vão nos dar interfaces para celular, para web e para desktop. Então, praticamente, eu posso trabalhar em qualquer um destes ambientes, ok? É muito vantajoso hoje aprender Dart. Na verdade, é uma linguagem como qualquer uma outra. Algumas têm vantagem, algumas têm desvantagem, mas a gente vai aprender bastante a lógica da programação, ok? Aí eu tenho alguns links aqui que vocês podem ver depois, eu vou deixar esse slide disponível. Aqui, ó, qual é a IDE? O que é uma IDE? É um editor de texto. Qual editor de texto nós vamos utilizar para programar? Nós podemos utilizar o VS Code offline, que está instalado na sua máquina. Eu vou usar basicamente ele, porque acelera um pouco o que eu vou fazer. E o Dartpad, você também pode utilizar ele aqui. Ou o Dartpad, que é online. Basicamente, em qualquer celular ou computador, você simplesmente clica no navegador e utiliza o Dartpad. Nós temos uma aula específica sobre ele, tá bom? Deixa eu só abrir ele aqui para que vocês possam ter uma visão prática de como ele é simples. Eu vou copiar o código de cá, só para não ficar atrasando vocês. Eu só copiei um link na minha outra tela. Esse é o Dartpad, ok? Ele é um editor de texto simples que você pode executar a linguagem e ele vai compilar do outro lado. Mas eu vou falar mais sobre ele numa aula específica. Agora, o que basicamente precisamos aprender sobre programação? Isso é simplificando. Então vamos lá, instalar a linguagem que usaremos em nosso computador, ou usar um compilador online, ou chamado de Playground. No caso, usaremos esse aqui. Você não precisa fazer nada. Você só clicar no endereço, já tem tudo pronto. Usar uma IDE que acelera o desenvolvimento. No caso aqui, o Dartpad já é a linguagem e a IDE. Então, já temos 2 passos prontos. Adotar um paradigma funcional orientado a objetos. Nós vamos utilizar primeiro o funcional, depois o orientado a objeto. É bem simples. Alguns padrões, como o Solid, isso tudo depende de cada linguagem, mas nessa é muito comum.
Outro momento é conhecer o problema que nós vamos resolver. Então nós temos que saber assim, exatamente o que precisamos, o que vamos processar e o que vamos querer como saída. Depois, conhecer os tipos de variáveis e estruturas de dados da linguagem, conhecer os operadores e controles de fluxo da linguagem e conhecer a biblioteca de recursos da linguagem. No caso que eu mostrei para vocês é o caso do Pub. E estudar a documentação da linguagem constantemente. Então você tem que estar constantemente estudando a linguagem, ok? Então, no caso do Dart, a gente tem basicamente tudo aqui online, não temos nenhum problema para começar imediatamente. E um terceiro momento é procurar resolver os problemas do dia a dia usando programação com esta ou com qualquer outra linguagem, ok? Então, esse basicamente é um resumo do que nós iremos fazer nestes encontros, tá bom? Mais detalhes específicos sobre cada ponto eu vou compartilhar com vocês à medida que formos caminhando. Muito obrigado.